Os construtores de infraestrutura chineses criaram o primeiro anel ferroviário circundesértico do mundo, especialmente porque é o segundo maior deserto de areia em movimento do mundo. Ao amanhecer, marcadores de levantamento cortam o deserto ocidental da China, prometendo velocidade onde a distância antes significava semanas de silêncio. Engenheiros acreditavam que a areia e o calor seriam os verdadeiros inimigos, até que uma força invisível começou a reescrever seus cálculos. Enfrentando areia movediça, tempestades de areia, calor extremo e temperaturas congelantes. Maior desafio para a construção ferroviária. Essa percepção silenciosamente redesenhou uma ferrovia de 2.000 quilômetros, transformando uma façanha de construção em uma lição sobre a própria atmosfera. Ponteando o vasto silêncio. Por décadas, o interior ocidental da China permaneceu fisicamente distante dos motores costeiros de crescimento do país, separado não apenas por montanhas e desertos, mas pelo próprio tempo. A viagem entre Lanzhou e Xinjiang podia consumir dias, às vezes semanas, reforçando lacunas econômicas e um senso de isolamento geográfico que a infraestrutura sozinha nunca havia resolvido completamente. O corredor Lanzhou-Xinjiang foi concebido como mais do que transporte. Era uma declaração de integração e intenção. A ferrovia de alta velocidade prometia comprimir o mapa, permitindo que mercadorias, trabalhadores e ideias se movessem por regiões antes definidas pela remoteness. Para os planejadores, os espaços vazios do noroeste pareciam desafiadores, mas, em última análise, solucionáveis, porque ferrovias já haviam conquistado rios, planaltos e solos congelados em outras regiões. O que estava à frente era uma paisagem que parecia estática de longe, mas que se mostrava implacavelmente hostil de perto. A ferrovia traçaria as bordas do deserto de Gobi, contornaria vastas planícies de cascalho e passaria por regiões onde as cidades existem apenas porque as estradas as forçaram a existir. As temperaturas oscilavam violentamente entre as estações, enquanto longos trechos não ofereciam abrigo natural, nem água e pouca margem para erro. Ainda assim, a confiança permanecia alta nas fases iniciais de planejamento. Modelos de engenharia levavam em conta tempestades de areia, solos em deslocamento e calor extremo, baseando-se em décadas de experiência de projetos anteriores em desertos. O que podia ser medido, reforçado ou isolado parecia administrável, e a crença persistia de que os maiores riscos já eram visíveis na superfície. Essa suposição não sobreviveria ao primeiro contato com o deserto aberto. Engenharia contra areia, calor e isolamento. A construção começou com um catálogo familiar de problemas do deserto, cada um exigindo atenção antes que os trilhos pudessem existir de fato. Trechos da rota cruzavam zonas de permafrost, onde o solo congelado amolecia de forma imprevisível, enquanto outras partes suportavam diferenças de temperatura capazes de deformar o aço e trincar o concreto se não fossem consideradas. A areia mostrou-se tanto constante quanto enganosa. O vento empurrava dunas lenta, mas persistentemente em direção ao alinhamento, ameaçando enterrar as camas dos trilhos e prejudicar os equipamentos de sinalização, o que forçou os engenheiros a elevar os trilhos, estabilizar os solos e instalar barreiras projetadas para redirecionar os grãos em deriva, em vez de simplesmente bloqueá-los. O isolamento amplificava cada erro. Muitas zonas de construção ficavam a centenas de quilômetros das grandes cidades, o que significava que materiais, água e peças de reposição tinham que ser planejados com precisão, porque atrasos podiam desencadear semanas de progresso perdido. Os trabalhadores viviam em acampamentos temporários, onde a logística importava tanto quanto a engenharia, e erros menores carregavam consequências desproporcionais. As equipes de design apoiaram-se fortemente em soluções comprovadas, materiais resistentes ao calor, juntas de dilatação, barrancos reforçados e sistemas de drenagem foram adaptados de projetos anteriores, refinados por meio de simulações e testes de campo. No papel, a ferrovia parecia resistente o suficiente para suportar os extremos conhecidos da região. Ainda assim, havia algo no ambiente que resistia à previsão. Apesar do solo estável e dos trilhos protegidos em certas áreas, corridas de teste revelaram forças irregulares atuando nos trens em passagem, forças que não podiam ser explicadas apenas pelo acúmulo de areia ou pela expansão térmica. À medida que a construção avançava, ficou claro que o deserto exercia pressão não apenas debaixo ou ao redor da ferrovia, mas diretamente contra ela, de maneiras que os planos originais não haviam captado totalmente. Onde o ar assumiu o controle.
O que os engenheiros começaram a notar não foi uma única falha, mas um padrão que só surgia quando os trens encontravam a paisagem aberta em alta velocidade. Ao longo de longos trechos da rota, sensores registravam forças laterais súbitas que apareciam sem avisar, pressionando os vagões com uma persistência que os modelos padrão tinham dificuldade para explicar. Investigações adicionais revelaram que a ferrovia cruzava múltiplos corredores de vento forte, moldados pela geografia e não apenas pelo clima. Massas de ar frio descendo da Sibéria colidiam com o terreno local, canalizando o vento por vales estreitos e planícies abertas, onde ele se acelerava e mudava de direção abruptamente. Esses não eram ventos isolados, mas ventos cruzados, sustentados capazes de agir sobre os trens por quilômetros a fio. O design ferroviário tradicional trata o vento como uma variável secundária, algo a ser suportado brevemente e não gerenciado continuamente. Nesta linha, entretanto, quase um terço da rota passava por zonas onde o comportamento do vento dominava o risco operacional, tornando as tolerâncias convencionais insuficientes para trens que viajavam em alta velocidade. O perigo era sutil, pois nada parecia quebrado, porém a física do movimento estava sendo silenciosamente minada. Testes tornaram as implicações impossíveis de ignorar. Em alta velocidade, mesmo pequenas forças laterais se acumulavam, reduzindo as margens de estabilidade e colocando estresse em rodas, sistemas de suspensão e interfaces da via. Os engenheiros perceberam que a frenagem, a aceleração e até o conforto dos passageiros estavam sendo afetados por um fator atmosférico que não poderia ser reforçado com aço mais grosso ou fundações mais profundas. Esse foi o momento em que as prioridades do projeto mudaram. O deserto deixou de ser apenas uma superfície a ser atravessada, tornando-se um sistema ativo que exercia pressão invisível sobre tudo que se movia por ele. Resolver esse problema exigiria repensar como uma ferrovia de alta velocidade interage com o próprio ar, transformando o vento de uma preocupação secundária no principal desafio de projeto. Engenharia do invisível. Uma vez que o vento foi reconhecido como a principal ameaça, o projeto mudou da construção convencional para algo mais próximo de uma negociação ambiental. Os engenheiros pararam de tratar os pontos de perigo como locais isolados e começaram a redesenhar a ferrovia como um sistema contínuo, moldado pelo comportamento atmosférico ao longo de toda a sua extensão. A solução foi a construção de extensos muros quebra-ventos, posicionados e angulados com base no fluxo de ar medido, e não pelo alinhamento visual. Essas estruturas não eram barreiras decorativas, mas superfícies precisamente projetadas para interromper a velocidade e a direção do vento antes que ele alcançasse os trens em movimento. Nos corredores mais expostos, os muros se estendiam por quilômetros, formando paisagens artificiais projetadas para domar forças invisíveis. Onde apenas muros se mostraram insuficientes, os engenheiros construíram galerias reforçadas semelhantes a túneis abertos sem telhados. Esses abrigos resistentes ao vento permitiam que os trens passassem por zonas de ventos cruzados extremos, mantendo velocidade e estabilidade, sem isolar completamente a ferrovia do ambiente. Cada estrutura representava um compromisso entre proteção, custo e flexibilidade operacional. A tecnologia tornou-se tão importante quanto o concreto. Sensores foram embutidos ao longo do trajeto para monitorar as condições do vento em tempo real, enviando dados para centros de controle que podiam ajustar as velocidades dos trens ou interromper o tráfego antes que os limites de segurança fossem ultrapassados. As regras operacionais foram reescritas para reconhecer que a atmosfera, e não o terreno, agora ditava quando e como os trens podiam se mover. O que surgiu não foi uma única invenção, mas um ecossistema de defesas. A ferrovia evoluiu para um sistema dinâmico que respondia ao vento tão ativamente quanto a sinais ou horários, redefinindo como o trem de alta velocidade poderia funcionar em ambientes extremos. O dia em que a confiabilidade substituiu o risco. Quando a ferrovia de alta velocidade de Lanzhou a Xinjiang entrou em operação, seu primeiro teste real não foi a velocidade, mas a consistência. Os trens começaram a se mover por regiões antes definidas por atrasos e incertezas, mantendo os horários em ambientes que antes resistiam ao transporte confiável. Cada viagem bem-sucedida confirmou silenciosamente que o redesenho havia lidado com forças que a maioria dos passageiros jamais notaria. Os dados operacionais contavam uma história mais profunda por trás das viagens suaves,
leves. Os sistemas de monitoramento do vento acionavam ajustes controlados de velocidade, em vez de paradas de emergência, permitindo que os trens permanecessem previsíveis, mesmo quando as condições mudavam rapidamente. Em vez de lutar contra o ambiente, a ferrovia passou a antecipá-lo, absorvendo a variabilidade nas operações cotidianas. O impacto foi além das métricas de engenharia. Cidades ao longo do trajeto experimentaram redução nos tempos de viagem que mudaram padrões de trabalho, comércio e mobilidade, comprimindo distâncias que antes moldavam decisões econômicas. Para os moradores, a ferrovia alterou a percepção do deserto, transformando-o de uma barreira em um corredor. Crucialmente, as falhas não desapareceram, mas se tornaram administráveis. Ventos fortes ainda chegavam, às vezes com intensidade. Porém, o sistema respondia conforme projetado, reduzindo a velocidade dos trens, alterando horários e retomando o serviço sem interrupções em cascata. A ausência de drama tornou-se a prova do sucesso. O que antes parecia uma resposta exagerada revelou seu valor com o tempo. A verdadeira conquista da ferrovia não foi conquistar o deserto, mas aprender a atravessá-lo repetidamente, com segurança e sem espetáculo. Repensando o poder sobre a natureza. Além dos tempos de viagem e marcos técnicos, a ferrovia Lanzhou-Xinjiang remodelou a forma como grandes projetos de infraestrutura interpretam o risco ambiental. A linha demonstrou que condições extremas nem sempre se anunciam por meio de danos visíveis, porque algumas das forças mais consequentes atuam continuamente e sem deixar rastros físicos. Para planejadores e engenheiros, o vento deixou de ser um pensamento secundário para se tornar uma variável principal no projeto. Futuros projetos ferroviários em paisagens abertas passaram a estudar o comportamento atmosférico com a mesma seriedade antes reservada a terremotos ou a estabilidade do solo. A lição não foi sobre construir estruturas mais fortes, mas sim sobre projetar sistemas que pudessem se adaptar a uma pressão persistente e invisível. Essa mudança teve implicações mais amplas. A infraestrutura não era mais enquadrada como um ato de domínio sobre o terreno, mas como um diálogo com sistemas naturais que impõem limites independentemente da ambição. O sucesso da ferrovia repousava no reconhecimento precoce desses limites para redesenhar em conformidade. Nesse sentido, o projeto deixou um legado maior do que aço ou concreto. Ofereceu um modelo de como o movimento humano pode permanecer rápido e confiável, mesmo quando o ambiente se recusa a ficar silencioso, previsível ou imóvel. Ao longo de 2.000 quilômetros de deserto, os trens têm sucesso não por dominar a natureza, mas por ouvir forças que nunca param de se mover. Se histórias como essa remodelam a forma como vemos o progresso, acompanhe a jornada, pois o futuro muitas vezes avança aprendendo a moderação em vez da força.